Fala pessoal, boa tarde. Estamos aqui no Instituto Corpo e Movimento para mais uma gravação do ICM Cast, o podcast que fala sobre saúde, esporte e alto rendimento. Estamos aqui com Rodrigo Rocha. Fala pessoal, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao ICM Cast. E o Ricardo Alves. Fala pessoal, sejam bem-vindos. E hoje vamos falar sobre atendimento na sala de musculação. E aí eu deixo o assunto para essas duas feras aqui, hein? Pode começar aí, meu amigo Ricardo. Bom, acho que é um tema bastante polêmico que a gente vai abordar aqui hoje, mas também vai trazer muitas dicas aí, principalmente para quem está começando na área, né? Sim, a atuação do personal, do professor de sala. Isso, ajudar o personal, né, de uma forma geral, principalmente aqueles que estão começando, iniciando, encontram dificuldades, né, professor? A gente sabe disso. E a gente vê muita defasagem no atendimento da sala de musculação hoje em dia, no treinamento tradicional, né? Nas academias de modo geral, as academias que a gente frequenta, que a gente acaba visitando mais, aí a gente vê uma defasagem nesse atendimento. E a gente vê o pessoal reclamar muito da falta de, às vezes, não tenho aluno de personal. O que acontece com esses profissionais que estão na sala de musculação, muitas vezes com potenciais clientes, potenciais alunos, e que eles acabam falando que não tem muito cliente de personal, que só consegue atender em sala de musculação. O que vocês acham? Qual que é a opinião de vocês? Bom, primeiramente, existe a questão da graduação, né? Quando você é formado para dar aula, você já é professor. Não fala de atendimento, a gente é ensinado a ensinar. Mas existe esse grande problema, né? Quando você vai para a sala de musculação, você tem que ensinar e atender uma parcela da sociedade, um tipo de pessoa. Todos os públicos, né? Todos os públicos. E isso não é falado na graduação. Você só vai chegar lá e passar o exercício. Você não tem um protocolo de atendimento. Sim. Eu acho que assim, a faculdade de SAM não prepara o profissional para, de forma assim, inteiramente para o mercado de trabalho, de forma assim geral, a bagagem que ele precisa para poder atuar no mercado de trabalho. Eu acho que ele tem a bagagem teórica, a parte científica, mas a parte do atendimento esse profissional ele vai aprender Falta um pouco. Campo da atuação dele ali. Na própria experiência, com a experiência. Eu acho que cabe parte dessa responsabilidade para a faculdade, mas grande parte dessa responsabilidade é da atuação, da onde esse profissional está atuando naquela academia, nessa rede de academias, que seja um clube, que seja alguma academia, alguma rede específica, e faz parte do processo de estágio dele. Dentro desse processo, é responsabilidade dele e é responsabilidade também da academia que ele está atuando de ensinar todo esse processo de passo a passo de vendas, de ensinar a comunicação com o aluno, porque com a experiência a gente sabe que isso vai melhorando essa capacidade em cada um. E eu acho que isso falta bastante nas pessoas, porque elas não sabem diferenciar um atendimento de uma pessoa idosa e de um jovem que está buscando hipertrofia. A comunicação, como que eu vou conversar com uma pessoa que é idosa, que está buscando ali melhorar a saúde, melhorar a qualidade de vida? Antes de entrar na parte técnica, né? Antes de entrar na parte técnica. Falta um pouquinho comunicação, dessa precisa comunicação, ter mais né? comunicação. Ele procurar identificar o perfil daquele cliente, né? Ele entender aquele cliente, qual é a necessidade dele, né? Nós estamos até conversando aqui, naquela hora que você mencionou, a questão que entender o que ele vai buscar na academia, qual a necessidade dele, tentar atender o máximo possível ali dentro do objetivo e as necessidades dele. O atendimento é essencial, sem sombra de dúvidas. Com certeza. E até por uma falha na sociedade em si, falta um pouco você escutar o outro, né? Então existe muito isso. Na sala de musculação, a pessoa entrar, você nem ouvi-la e aí já aplicar o treino. Ela só queria falar uns 10 minutos com você, que ela tomou café. Então falta um pouco a qualidade e aquele feeling a capacidade do profissional, de ouvir. né? Tem que ter assim, o profissional tem que saber acolher esse aluno, ele tem que saber ali qual que é o passo a passo. Isso a gente tem muito aqui no Instituto Corpo e Movimento, a gente já desenvolveu isso daí, que é um processo, né, ali para o profissional, para poder auxiliar o profissional na conduta dele no dia a dia dentro da sala de musculação, dentro do ambiente de treinamento, né? Se esse profissional ele tem esse
esse passo a passo, se tem esse manual, facilita muito para ele. Então, assim, eu não sei vocês, assim, no início da carreira, eu acredito que teve muita dificuldade com essa questão do atendimento ao cliente, né? Saindo um pouquinho da parte técnica, mas, poxa, como que eu vou atender, o que eu vou falar? No meu primeiro cliente, poxa, posso falar muito, posso falar pouco? Eu acho que isso é uma também são pontos que tem que ser levado em existe consideração. a qualidade de cada um. Antes de se tornar professor de sala de musculação, alguém já trabalhou, algum de vocês já trabalharam com atendimento antes da sala de musculação? Ah, sim, eu trabalhei muito tempo com atendimento. Eu Trabalhei também. 8 anos com atendimento antes de atuar como profissional. Então mesmo você da já área. tinha uma Eu já tinha experiência de experiência, atendimento antes da E, sala. assim, e a empresa era muito rigorosa, então eu acho que o atendimento para mim, eu falo para mim como experiência, isso eu vejo que é um pilar que é muito defasado na atuação do estagiário, do professor e o personal, que é esse pilar de atendimento. Assim, eu não tive essa dificuldade no início justamente por essa bagagem que eu já vim. Qual era o produto que você oferecia? Atuava com outra área mesmo, área de vendas, área de varejo, mas que tinha um treinamento contínuo ali de como você lidar com esse atendimento. Né? Você tinha um cliente oculto para poder testar você, para poder ver como você está atendendo. Coisas que você não vê com muita rotina nas academias. Né? Na verdade, você só muda o produto. Exato, você não tem o produto. Você né? continua você no atendimento. Mas assim, como eu tive eu já entrei coloquei o pé na área com essa bagagem, então eu não tive muita dificuldade. Para mim foi uma das coisas mais fáceis. Assim. Acho que a parte técnica no começo foi que pegou um pouquinho mais. E acho que grande parte da nossa formação, acho que de nós três, né? Conheço vocês dois bem bastante tempo. Grande parte da nossa. Pode ser a fundo, não. Não é muito a fundo, não. Faz bastante tempo mesmo. Mas acredito que grande parte da nossa formação foi muito focada em atendimento. Sim. E a gente, quando estava em sala de musculação, trabalhando ali na sala de musculação, naquela rede tradicional, né? Musculação tradicional, buscar atender o máximo possível de clientes ao mesmo tempo e você não selecionar o cliente que você vai atender. Porque eu já vi acontecer, e é muito comum acontecer, da pessoa olhar o cliente e falar, aquele é um potencial aluno de personal, então eu vou ficar em cima dele. Sim. E aí o professor fica em cima daquele cliente ali na sala de musculação e esquece dos outros. Exatamente. Aquilo que a gente colocou num vídeo recente no Instagram, de que, assim, todas as pessoas estão olhando a gente a todo momento. Aliás, a sala de musculação tem muito isso, né? É uma vitrine, né? Sim. Às vezes a pessoa tá na esteira, lá em cima, olhando o professor tá atendendo lá observado embaixo. o tempo todo. Exatamente. Teve um caso em cima disso que o professor tá falando, é muito uma situação aí do dia a dia. Pode contar, cara. Isso foi meu primeiro chefe, que eu devo muito a ele também, aprendi muito com ele. Ele contou uma história que ele viu o personal, que quando o aluno saía da academia, ele ia até a janela para poder ver com que carro o personal estava saindo. O aluno da academia estava saindo para poder ficar em cima daquele aluno. Sim. E priorizar ele, né, na tentativa de captar esse aluno como personal. A gente sabe que não é assim que funciona, né? Sim. Essa é a real. Sim. O cara ia até a janela para poder lá ficar de pendurado e ver qual que era o poder. E pelas aparências, qual né? Qual é o poder aquisitivo daquele cara? Vai poder, se eu dou mais atenção para ele, eu não dou. E não é assim, sabe muito bem que não é assim. E isso é mais comum do que a gente imagina, né? O personal vem de onde a gente menos espera. Esse eu acho que é um grande ponto. Ele tem que pensar, acho que vocês vão concordar com isso que eu vou colocar aqui, que a sala de musculação, o primeiro contato que a gente tem ali com o ambiente de treinamento, a gente tem que pensar que desde o primeiro momento que a gente começa a construir essa nossa trajetória como professor estagiário, professor até personal, a gente tem que pensar que os primeiros momentos é a vitrine, né? É a vitrine, a gente construir a nossa imagem e aquilo que a gente quer vender para todos os alunos e o que as pessoas vão falar sobre a gente. Sim. E tudo que você está fazendo em sala acaba sendo parte do seu currículo, né? Porque às vezes uma pessoa que você treinou há 10 anos atrás, acontece às vezes. Você treinou há 10 anos atrás numa academia X Ficou lá. marcado, né? Ela lembrar e falar, vou treinar lá com o Rafael agora, tô precisando de um personal. Ele me atendeu super bem quando eu tava lá naquela academia. Então vou treinar lá com ele, vou treinar com o Ricardo. A chave também para um bom atendimento é ter o que você tem como produto, que seria o treinamento de força, é o seu produto. Se você domina bem o produto, você vai agora reconhecer quem mais necessita daquele produto. O idoso, ele precisa para melhorar, para não cair. A mulher quer melhorar a massa magra, você tem o domínio do que está vendendo. Então,
Você não pode ir pela aparência, se ela tem mais dinheiro ou não. Você tem que ir pela necessidade dela. Se ela tá precisando ter mais saúde, ela é um potencial para personal. Sim. Todos são potenciais para personal. A gente tem que generalizar esse atendimento. A gente tem que pensar que a partir do momento que você pisou na sala, esse estagiário, né? Você que é estagiário que está ouvindo esse podcast, ou professor mesmo que acabou de se formar e tá na sala de musculação, tem que pensar que você está sendo visualizado em 360 graus. Sim. Todo mundo está vendo. Quem você menos espera que tenha a possibilidade de se tornar um aluno de personal, ele vai estar olhando você. Eu lembro, até hoje, um aluno chegou para mim, né? E falou, eu trabalhava na sala, estava no meio do período ali como estagiário. Esse aluno chegou e falou assim: nossa, pô, você atende todo mundo, você vai sobe lá na parte das esteiras, você volta aqui, atende. Era o famoso Tasmania. Depois que você se formar, isso vai acabar. Eu disse, mas como assim acabar? Esse é o meu trabalho, eu trabalho dessa forma. A partir do momento que eu piso na sala, até meu último minuto de sala, eu tento atender o máximo de pessoas que eu posso. Claro que a qualidade de atendimento não vai ser a mesma, né? A qualidade vai cair. Mas tem que ter em mente isso, entregar o melhor de você nessas 3 Na horas verdade, a na qualidade sala. continua, só a intensidade que não. Verdade, Você exatamente. continua Sim, com a mesma intensidade, verdade. com a mesma qualidade, mas a intensidade mais Porque um pouco o mais número de baixa. pessoas que Acho atendem na sala que o que é muito- você quis dizer foi a qualidade para individualmente ali para aquele Isso, aluno, né? Porque você o não tá a atendimento- todo momento Sim. com Com a aquele pessoa, aluno, né? Você passa, atende um, passa, atende o outro. Você não consegue entregar para ele aquilo que você Que tem de poderia melhor de mais. você, 100% de qualidade. Então a qualidade diminui um pouquinho ali porque são 60 pessoas, 70 pessoas na sala. Você não consegue entregar Isso o que comparando com o treinamento Comparando. personalizado, né? você- E comparando, até exatamente, cria com o aquela personal. curiosidade no aluno, né? De, pô, se ele consegue atender Isso. 60 pessoas assim, Exato. imagina Eu pensava assim, individualizado, exatamente. né? Eu pensava dessa forma. Eu Exato. pensava assim, poxa, se eu conseguir entregar nesse período que eu tiver em sala, essas 3 horas que eu estiver em sala, 4 horas, 5 horas, que variou muito, eu consegui entregar 25%, 10% do meu máximo para esse aluno, eu acho que eu já vou conseguir fazer com que ele me enxergue com muitos olhos. Poxa, esse cara, eu vou contratar esse cara como personal depois que ele se formar. Então, eu acho que o estagiário, eu acho que a mensagem que a gente pode deixar como estagiário é essa. O momento que você está estagiando é a sua vitrine. É o momento de você mostrar o melhor de você. Não deixar para você mostrar o seu melhor só quando você estiver dando aula como personal. A gente vê que isso muitas vezes não acontece nem como estagiário, nem como professor E aí formado, depois que e forma, nem como personal. A Exato. gente vê a qualidade das aulas de muitos personagens aí, nossos colegas de trabalho, que deixa a gente triste. E não deveria ser dessa forma, deveria ser a aula. Quando você pensa no personal, é a aula. O cara escolheu você para poder pagar X para você, que ele quer um atendimento exclusivo. Sim. E muitas vezes a gente vê na sala de musculação, de modo geral, você vê o professor ali vendo o potencial cliente e o cara fica em cima daquele cliente 100% do tempo. Mal sabe ele que se ele dividir a atenção com as outras pessoas, muito Sim. provavelmente tem muito mais oportunidade de captar aquele aluno que de ele personal. Porque se ele já tá ficando com o cliente ali a todo momento, o cara fala, meu, não vou contratar um personal. ele já fica aqui Ele comigo, já fica aqui né? comigo a todo momento. E assim, e ele fica focado naquele cliente e perde a oportunidade de ter os outros clientes ali em potencial. Mas na minha opinião, toda vez que o profissional está em sala de musculação, ele deve esquecer que ele quer captar cliente. Sim. Porque É o a foco função dele dele. é o atendimento ali, o foco dele principal é prestar o serviço na qual ele foi designado a fazer. Sim. Que seja esse serviço prestar um atendimento para um idoso, prestar um atendimento para uma pessoa que está buscando hipertrofia, para uma pessoa que está buscando emagrecimento. Só assim a pessoa vai ver o valor e de repente vai contratar essa pessoa para fazer o personal. Porque acontece muito a pessoa chegar, eu acho que aquele ali que é personal, eu vou oferecer o serviço para ele. Mas na verdade o cara não quer contratar o personal. É simplesmente que você acha que ele quer contratar o personal e você fica em cima só dele. A gente só quer sua atenção ali naquele É, momento. exatamente. É muito comum acontecer isso. Então a gente vê muito profissional fazendo isso e esquecendo o resto da sala de musculação, o resto da sala de treinamento de força, né? Eu acho que isso é importante também. Sim, Dividir mais as atenções, então, exatamente. entre Então, os pessoal, assim, só pra gente não os perder clientes. Exatamente, não perder o fio da meada, como a gente também aqui quer entregar, dar algumas dicas, né, para poder ajudar e de alguma forma, você que é estagiário, professor,
ou que está começando agora não tem nenhum aluno, então o primeiro ponto, você tem que pensar que a faculdade, né, só para a gente poder não perder o raciocínio. Vamos lá. Primeiro ponto, você tem que entender que a faculdade ela não vai te preparar 100% para o mercado de trabalho. Você vai cair chucro no seu ambiente de trabalho. No momento ali que você for atuar na sala de musculação, você só vai ter a sua bagagem técnica e a teoria. Né? Que é a teoria e um pouco da prática que você aprendeu lá na faculdade. E aí cabe a você construir essa sua imagem e você estudar, você buscar conhecimento mesmo, você buscar aprimorar esse seu Que tem mais dificuldade, a sua capacidade, de lidar com as pessoas, a sua comunicação, a sua oratória. A gente fala muito aqui também no curso. Tem muito mais coisas do que somente a parte teórica, né? Exatamente, no nosso curso a gente fala muito sobre a questão da imagem pessoal desse profissional, sua vestimenta, tudo, né, que envolve ali. Como ele se porta na frente do aluno, né? Isso, a comunicação, tudo isso. Então, você vê, olha, você já vê que são 3 pontos. A faculdade, depois da faculdade, com toda a bagagem que você vem, você aprender a atender, né? E você construir a sua imagem como profissional. Daí você pensar nesse processo de captação de personal, né? E aí se você for pensar, um próximo passo é você ver o quanto de valor que você agregou ao seu serviço, à sua prestação de serviço, com esses 3 pontos que a gente colocou. Claro que tem mais, não dá pra gente falar todos eles aqui. Eu acho que um grande ponto é isso, agregar valor ao serviço, né, Rafa? Sim, com certeza. E você ter essa agregação de serviço não é simplesmente você ficar puxando o saco de aluno, né? Sim, você realmente buscar o que ele necessita. E se a necessidade dele é como posso falar? Até perdi aqui hipertrofiar, o produto, você vai mostrar para ele dessa melhor forma, qual o produto que ele está buscando. Tudo que você tem para poder oferecer para ele de acordo com aquele produto que ele quer. Se é emagrecimento, se é hipertrofiar, se é saúde, qualidade de vida, né? Aí de repente ele vai procurar você, Rafa, aí você eu quero saúde e qualidade de vida. Olha, para sua saúde e sua qualidade de vida tem tudo isso daqui. Né? São as ferramentas que a gente tem ali dentro do ambiente de treinamento para poder melhorar. Eu acho que é um grande ponto em cima disso que o Rafa falou, que vale muito a pena o profissional levar em consideração na hora de estudar, na hora de procurar alguma coisa para melhorar a oratória, melhorar a comunicação, e a questão de se adaptar a cada cliente. Como que eu vou falar com a senhorinha? Qual comunicação que eu vou usar com ela? Vou falar de repente um pouquinho mais baixo, falar com mais... Não dá pra falar mano com a senhorinha, né? E acelerar demais. Muito rápido, né? Às vezes uma pessoa que tá um pouquinho mais devagar ali, que quer um atendimento com mais calma, com mais leveza. Mas você falou algo interessante, não dá pra falar mano com a senhorinha, mas vai muito de feeling. Tem senhora que não quer ser tratado nem chamado de senhora. É verdade. Sim. Então já tem que ter identificar o perfil, né? Exato. Identificar o perfil, exatamente. Um raio-x. De conversar mesmo, de como você vai abordar o primeiro contato, né? E é aquilo que ele vai. A primeira impressão é a que fica. Se você começou errado o atendimento, a probabilidade de terminar errado vai ser gigante. Por isso que aquela questão de você primeiro mais ouvir do que você falar. Exato. É engraçado que às vezes você vai fazer o primeiro atendimento do aluno, não sei se já aconteceu com vocês. Você praticamente não fala nada, só o aluno tá falando. E aí acaba a aula, o cara fala, nossa, mas eu gostei de você, hein? Mas é porque você tá... Tem uma pesquisa que fala que a maioria das pessoas gostam mais de pessoas que escutam do que das que falam. Uhum. Então, uma das ideias principais no atendimento é primeiro você só ouvir. Sim. Mas tem aquele cliente também que entra mudo e sai calado. Sim. E aí, como é que você vai falar? Mas eu acho que também tem justamente essa questão dessa formação da carreira profissional. Acho que tem aqueles momentos, assim, ainda mais quando ele está iniciando, que ele quer falar muito, né? Ele quer mostrar o serviço. Quer mostrar. Ele quer mostrar que ele sabe fisiologia, que ele sabe biomecânica, que ele sabe bioquímica, que ele sabe tudo. Ele quer passar aquilo pro aluno que ele é fera. E nem sempre o cara quer saber disso, né? Nada. Ele quer fazer isso justamente. Às vezes ele quer saber sobre a novela, ele quer conversar. sobre o futebol. E aí você quer falar sobre o valgo, sobre a escoliose que ele tem. O cara não tá nem aí pra esses termos. Tem que ter o tempo certo, né? De Exatamente. cada fala. Cada fala. Falou uma coisa muito legal. Esperar Feeling. a brecha de Exatamente, quando... acho que tem que ter tô feeling. sentindo alguma dor. Talvez ali é a hora da explicação técnica. Isso mesmo.
tô cansado hoje, eu não dormi bem, puxar outro assunto e aí deixar fluir. Tem que ser natural, não pode ser... O professor ali, o profissional, seja qual for, né, o nível de formação, ele tem que saber identificar isso, né? Ele tem que ter ali um, tipo, tem que me tocar ali naquele momento, poxa, eu tô falando muito, o aluno não tá gostando, ou não tô falando nada. Eu acho que é o dia a dia e é a convivência, né? Tipo assim, muitas vezes quando esse aluno, ele contrata esse professor como personal, já tem uma certa afinidade com ele, com a forma que ele trabalha. Sim. Então facilita. Já gerou uma confiança em algum momento. Sim, então facilita um pouquinho o processo, né? Mas eu acho que assim, o profissional tem que saber dosar. Sim. Então, tanto que seja falar sobre parte técnica, falar sobre assunto do dia a dia. E seja qual for, né? E tem essa outra dificuldade, né? Além de você ter o primeiro atendimento, conseguiu o seu primeiro personal. Só que você vai atender ele 2, 3 vezes por semana. Então é todo como você vai renovar esse atendimento cada sessão de treino. Sim. Porque você pretende durar com ele há uns 5, 6 anos ou mais. Isso aí cai sobre outra coisa que a gente fala também nos nossos cursos, que é a manutenção do aluno. Né? Que é a segurança, clareza, objetividade e transparência. Que cai dentro do processo de fidelização. Você não quer dizer que você tem uma puta da formação, você acabou de se formar, tem uma puta da formação, pós-graduado, doutorado e você conseguiu o cliente. Mas como você vai fidelizar esse cliente? O processo de fidelização ele é muito mais do que um simples atendimento. É muito mais. É mais difícil ainda do que isso, o primeiro. É justamente isso que o Rafa falou. Como que você vai conduzir esse 1 ano de acompanhamento? Esses 2 anos de acompanhamento? Sim. As alterações, alterações fisiológicas, mecânicas. Você mais tempo? 4 anos, 5 anos? 6 anos. 6 anos, você o quê? 8 anos? Tem mais de 8 então, anos. Então, como que você vai conduzir esses 8 anos de acompanhamento? É uma vida 8 anos. Então, assim, você sabe a vida do cara toda praticamente, né? Do cara. Então, assim, é um processo. Então, é muito mais que o simples fato de atender, né? Você fazer parte da vida da pessoa mesmo. Acho que o personal ele faz parte da vida da pessoa. Certo? Não importa que seja 5 anos ele vai encerrar, mas você fez parte ali de uma trajetória. Durante aquela hora. Durante todo aquele período de 4, 5 anos, né? Que seja 1 hora por dia, mas que faz a diferença na vida das pessoas. Mas eu acho que passa muito pelaquela situação de... Eu passei, não sei se vocês passaram também, mas quando você se forma, você já imagina que você vai estar com a carteira cheia de clientes, aí você já faz as contas ali, aí você já... Vou estar cheio de dinheiro, não sei o quê. Mas não é bem assim, né? Quando você se forma, parece que pra você mudou tanta coisa, mas se você for olhar ao redor, não mudou nada. Verdade. Você é o Rafa, eu sou o Ricardo e eu é o Rodrigo. Não mudou nada. Então, é um processo gradativo. Sim. Você vai construindo aquilo, mesmo depois que você se forma, você tem que ter humildade pra ir tentando conversar com os outros profissionais que já estão mais avançados ali, que eu acho que isso é uma coisa que faz muita diferença também. Conversar com... Não é você ser curioso de quanto que é a sua hora-aula. Não. Até deve perguntar mesmo, mas não por questão de querer... eu quero ser melhor, pagar mais, cobrar mais que ele. Não. Sim. Até pra você ter um parâmetro. Pô, mas aí vem a outra pergunta, né? Além do que você cobra quanto? Mas que curso que você fez? Sim. O que você fez? Pra poder agregar também nessa hora aula, né? Então, o que eu acho legal também é assim, quem tá começando, observar muito como que essas pessoas, principalmente aqueles personagens que conseguem fidelizar por mais tempo as pessoas, como que eles atuam, né, ali com os alunos dele? Qual que é a postura dele com aqueles alunos? Eles têm uma postura mais, entre aspas, mais despojada? Ou ele tem uma postura, de repente, um pouquinho mais séria? Como que esses... Pra você conseguir puxar um pouquinho do que tem de melhor de cada um pra você conseguir melhorar o seu trabalho, a sua prescrição do treino, a sua comunicação, a sua oratória com essas diversas pessoas que você vai atender. Porque acontece muito da pessoa chegar e falar: você tem que definir o seu nicho. Aí beleza, o cara fala: eu vou atuar só com hipertrofia. Passa um mês, quem quer contratar ele é uma senhorinha. E aí? Não vai atender? Então não vai atender? Aí passa 2 meses, quem vai contratar ele? Um cara que joga tênis. E aí, o que você vai fazer? E o seu nicho? Exatamente. Caiu, já caiu por terra. Então, não é só essa questão do nicho.
O nicho, ele vai sendo definido conforme você vai evoluindo. Depois de um tempo, né? Depois de um tempo, conforme a sua percepção, conforme o seu gosto também, como você se adapta E às melhor vezes às o seu pessoas. nicho é a variabilidade, Também. é a versatilidade, né? É. De você atender vários tipos de Sim. pessoas, de esportes, Sim. né? Porque o princípio é o mesmo, né? É isso O aí. princípio é o Eu mesmo. acho que a gente trouxe bastante dica aqui, né? Eu acho que a gente pensar aqui, a gente falou sobre desde o processo de formação do profissional, falou sobre que a questão de isso não é o suficiente para ele atuar no mercado de trabalho, que precisa muito mais que isso, que ele tem que entender que os primeiros passos dele é uma vitrine, que ele precisa entender que fidelização de clientes não é um simples atendimento. Então a gente trouxe uma sequência aqui para poder ajudar a galera, né? Eu tenho certeza que, espero que ajude, né? Essas dicas que o Rafael trouxe aqui, o professor Rodrigo trouxe também. Foi mais trouxe aqui com a um minha bate-papo, experiência, né? De Um bate-papo, experiência. E para poder ajudar vocês que estão todo iniciando. mundo erra, continua errando ainda. Sempre. É assim. Eu acho É que no grande- erro que vai melhorando, Eu né? acho que um grande erro é o profissional pensar que sabe tudo, né? É. Não, A gente tem- a vida é um aprendizado. E ainda a gente mais quando constantemente trabalha tá com aprendendo. pessoa, cada dia aparece Cada dia uma vai ser pessoa. coisa diferente. Quando você acha que já viu tudo, aparece alguma Sim, coisa é. diferente. Coisa. E aí, essa é a lei de buscar mais informação, né? Então é isso aí. A dica maior é essa. Exato. Vai estudar. Vai o sempre tempo atrás de conhecimento, né? Então é isso aí, galera. Eu acho que o papo aqui foi legal. Eu acho que trouxe informação e vai agregar de alguma forma aí para algum colega nosso profissional. Vai ajudar de alguma forma. Eu espero que ajude. E aguardamos vocês aí no próximo podcast. Valeu, pessoal. Valeu, tchau, tchau. Valeu, galera.